Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Então hoje vamos nos aprofundar nessa parte de grandezas físicas, né? Uma vez que na aula 1 eu já apresentei para você o que é uma grandeza física. Só para relembrar, então grandeza na física é tudo aquilo que tem número, pode ser medido. Exemplos de grandezas: deslocamento, velocidade, força, temperatura, massa, energia, potência e assim por diante. Tá? Então tudo que pode ser medido na física será uma grandeza. Você consegue dar um valor numérico para essa grandeza. Tá? Bom, então um exemplo que eu te dei na última aula foi para que você calculasse a largura desse quadro. Então a largura desse quadro, você pode usar livros para medir, ou você pode usar canetas. Mas isso nós vimos que traz várias incertezas, por isso que nós usamos unidades que todo mundo conhece. Tudo bem? Essas unidades, nós vimos que no sistema internacional, no sistema padrão e no sistema que nós vamos usar, são 7 unidades básicas, são essas daqui: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, intensidade luminosa e quantidade de matéria. Ninguém precisa se preocupar em decorar isso daqui não, porque conforme nós formos estudando, eu vou acabar mostrando essas unidades para vocês. Então eu já mostrei o comprimento, massa, tempo. As outras vão surgir naturalmente durante o curso, tá? Então ninguém precisa se preocupar em memorizar quais são, quantas são. O que você precisa se preocupar e você precisa saber é que a unidade de comprimento no sistema internacional é o metro e o símbolo é M minúsculo. Isso você precisa decorar, isso você precisa saber. Que a unidade de massa no sistema internacional é o quilograma, que o símbolo é o kg minúsculo. Tempo é o segundo e o símbolo é o S minúsculo. Isso você precisa memorizar. Tudo bem? Bom, então tá aqui, né? Só para exemplificar, grandeza é tudo que pode ser medido. Então, um exemplo, eu tenho uma garrafa aqui com uma certa quantidade de leite e eu posso chegar à conclusão que a quantidade de leite que eu tenho nessa garrafa equivale a 3 xícaras de leite, 3 xícaras cheias de leite. Então, aqui a grandeza é o volume do leite na garrafa, né? E a unidade que você usou são as xícaras. Tudo bem? Então você pode fazer um exemplo aí e tentar calcular qual o comprimento de uma caneta, sem usar uma régua, sem usar uma trena, tá? O que é importante aqui para a gente diferenciar a partir de agora o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial. Isso são importantes, o aluno precisa saber diferenciar. Grandezas escalares são aquelas grandezas que são totalmente determinadas por um único número, tá? E a sua respectiva unidade. Então, toda a grandeza física que ela fica bem definida apenas por um número, esse número, a partir de hoje, eu vou chamar de módulo, tá? Então, anota aí. Esse número, a partir de hoje, eu vou chamar de módulo. Então, qualquer grandeza que é suficiente, o módulo, apenas o módulo, eu vou chamar de uma grandeza escalar, tá? Um exemplo de grandezas escalares: temperatura e tempo, tá? Temperatura e tempo são grandezas escalares, porque basta um número para defini-las. Agora, a grandeza vetorial, ela requer mais características. Então, a grandeza vetorial, ela é uma orientação espacial. Além do número que tem a grandeza escalar, ela vai possuir direção e sentido. Um exemplo: se eu falar para você que eu estava a uma certa velocidade, então eu posso falar que eu estava a 10 metros por segundo, é o número 10 metros por segundo. Eu posso falar para você que eu estava indo em um sentido e uma direção. Eu posso falar que eu estava na horizontal, indo da esquerda para a direita. Um exemplo, tá? Então observe que velocidade, você pode dar o número, quais são as informações que você pode dar sobre velocidade? O número, que é o módulo, você pode dar a direção e você pode dar o sentido. Então isso é uma grandeza vetorial. Agora, observe aqui tempo, né? Tempo. Esse tempo aqui não faz sentido falar em direção e sentido. Então eu falo para vocês: eu gastei 10 tempos para fazer meu dever de... eu gastei 10 segundos para fazer meu dever de casa. Então 10 segundos é o tempo. Não faz sentido eu falar da esquerda para a direita, de cima para baixo. Não faz sentido. Então tempo
é uma grandeza escalar. Temperatura, a temperatura hoje no Rio de Janeiro está 25 graus Celsius. Tá bom, é só isso. Não faz sentido eu falar 25 graus Celsius para a esquerda, para a direita, na horizontal, na vertical. Não, temperatura sempre é a mesma, tá? Independente da direção ou do sentido. Então aqui, temperatura, apenas um número. Tempo, apenas um número. Agora, velocidade, eu posso dar além do número a direção e o sentido. Então, velocidade é uma grandeza vetorial. E vão surgir outras grandezas vetoriais, existem várias delas. E conforme vai surgindo, eu vou mostrar para vocês. A aceleração é vetorial. Então, vou colocar essa notação vetorial na aceleração. Força também é vetorial. Agora, é importante anotar que essa grandeza vetorial, como velocidade, que possui modo, direção e sentido, tem às vezes que eu vou ficar interessado apenas no número. Então eu vou falar assim para você: calcule o módulo da velocidade. O que é o módulo da velocidade? Calcule apenas o número, o valor numérico. Então observe que eu estou jogando fora a direção e sentido. Eu sei que a velocidade tem direção e sentido, mas para simplificar o exemplo, o exercício, eu vou falar só para você calcular o número, o valor numérico. Então essa grandeza vetorial ela vai acabar se tornando escalar. Tá? Então a grandeza vetorial pode se tornar escalar, mas a escalar ela nunca vai se tornar vetorial, tudo bem? Então a escalar ela nunca vai passar a ter direção e sentido, mas essa grandeza vetorial, quando eu tiver interesse apenas no valor numérico, apenas no número, ela se torna escalar. Então posso falar assim para você: calcule a velocidade escalar. Você fala assim: professor, uma velocidade não é vetorial? Sim, velocidade é vetorial, mas nesse caso, quando eu estou pedindo velocidade escalar, eu estou pedindo só o número dela, tá? Só o valor numérico, tudo bem? Bom, tá aqui, né? Então essa grandeza escalar possui apenas modo, e a grandeza vetorial ela possui modo, direção e sentido. E como que nós vamos representar essas grandezas vetoriais? Por uma seta, tá? Então sempre quando eu representar uma seta, você já sabe que é uma grandeza vetorial. Observe que o módulo é o tamanho dessa seta aqui, a direção é da reta que ela está, tá? É uma reta, a direção da reta, e o sentido é da onde ela sai para onde que ela vai. Tudo bem? Esse vetor é um ente matemático que possui módulo, ou seja, a intensidade, a direção e o sentido. Um exemplo aqui, ó. Eu estou falando para você que V, velocidade, é uma grandeza vetorial. Então, para eu te dar essa informação, que esse V aqui, essa grandeza V1 é vetorial, eu coloco setinha em cima da letra. Se eu coloquei setinha em cima da letra, eu já estou te dando essa informação. Olha, o V é uma grandeza vetorial, possui modo, direção e sentido. Aqui, ó, como que eu posso representar esse V? Por essa seta aqui. E eu estou colocando que o módulo, o valor numérico, é 20 metros por segundo, a direção horizontal, e o sentido para a direita. Tá? O V2 também é um vetor. Qual o módulo? Coloquei um valor qualquer aqui, 10 metros por segundo, direção horizontal, sentido para a direita. V3, módulo 10, direção horizontal e sentido para a esquerda. Observe que as direções nos três casos são as mesmas, horizontais. Agora o sentido está mudando. O sentido de V1 e V2 para a direita e o sentido de V3 para a esquerda. Tá? Bom, é importante eu saber identificar uma notação vetorial. Observe, quando eu coloco a setinha, eu já estou falando que é um vetor. Então, quando eu for colocar uma grandeza física, e essa grandeza é representada com uma letra, e eu colocar a setinha em cima dessa letra, eu já estou falando que é um vetor. E essa setinha em cima da letra, ela sempre vai ter esse formato aqui, é sempre no mesmo sentido, na mesma direção. Eu nunca vou mudar. Às vezes o aluno fala: mas aqui, como está indo para a esquerda, eu não tinha que colocar a setinha virada para lá? Não tem que colocar a setinha virada para lá, não. Isso aqui é apenas uma notação para indicar para o aluno que é uma grandeza vetorial. Tudo bem? E como que eu vou indicar o módulo? Eu sei que A é uma grandeza vetorial, mas eu estou falando assim para você: calcule apenas o valor numérico. Eu não quero saber direção, eu não quero saber sentido. Então, como que eu vou indicar isso para você? Eu tenho duas formas de fazer. Eu posso fazer a setinha com duas barras, ou eu posso fazer só o A. Tá? Então, se eu colocar a setinha com duas barras, eu estou falando que eu quero apenas o número. Ou se eu deixar apenas o A, eu também só quero o número.
Tudo bem? Então eu sei que o A é uma grandeza vetorial. No entanto, aqui ela se transformada numa grandeza escalar. Um exemplo, eu tenho esses vetores aqui, A, B, C e D. Quais são as características desses vetores? Observe aqui ó, que o vetor A e o vetor B e o vetor C, eles são paralelos. Então, posso indicar assim, ó, A é paralelo de B, que é paralelo de C. Tudo bem? E o D? O D é perpendicular. Ó. Esse símbolo aqui é o símbolo de perpendicular, ou seja, 90 graus. O A, B e C, eles fazem um ângulo de 90 graus com o vetor D. Tá? 90 graus com o vetor D. Então, como que eu posso indicar isso? Assim, tá? Com esse símbolo aqui. Observe aqui ó, que o A e o C possuem mesma direção e mesmo sentido. Então, eu coloco A é igual a C, vetorial. Ó, vetorial. Por quê? Possui a mesma direção e o mesmo sentido. Observe que o B está no sentido oposto, está indo para a esquerda, então também preciso indicar isso. Então, eu vou colocar igual menos B. Então, C é menos B. Tudo bem? Então, esse daqui está no sentido, esse daqui no outro sentido. O A está em um sentido e o B está no outro sentido. Tudo bem? No entanto, como todos eles, os 4 vetores, possuem o mesmo tamanho, eu posso falar que o A é igual a B, que é igual a C, que é igual a D. Observe que eu tirei a setinha. Se eu tirei a setinha, eu estou falando apenas que eu estou me importando com o módulo, com o tamanho. Então, independe se ele está aqui em uma direção, se ele está em outra direção, se o sentido dele está para um lado, está para o outro. Então, aqui, quando eu tiro setinha, eu estou falando que é apenas o tamanho. Então, os tamanhos são iguais de todos esses vetores. Tudo bem? Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.